City Cabbie in the corner. Boa noite, Macapá, boa noite, Amapá, mais uma edição do meu, do seu, do nosso plantão policial, só começando, aqui no seu canal 24, no nosso canal 24, TV Tucujus. Hoje o programa recheado, como sempre, de notícias, muitas notícias e muito sangue. Olha, tivemos ontem, homicídio lá no São Lázaro. Tivemos, infelizmente, um feminicídio na madrugada, onde envolve um suspeito que é policial civil. Está, inclusive, lá no cárcere da DSCM. Vamos mostrar todas as imagens, mostrar imagens exclusivas desse feminicídio lá na delegacia. Vamos conversar com a delegada do plantão que recebeu esse caso. Vamos conversar com o advogado Charles Bordalo e te trazer todas essas informações desse feminicídio. Também vamos falar daqui a pouco, com o delegado César Ávila, que estava no plantão da DECIP e foi no local de crime, está com ele o caso lá do São Lázaro. E outras notícias mais. Vamos conversar um pouquinho aqui com o juiz, o grande juiz, Luiz Nazareno Hausler, titular do primeiro tribunal do júri aqui de Macapá. Também vamos conversar com o promotor militar, grande promotor, Dr. Jander Nascimento. Também vamos conversar um pouquinho com ele. Conversar também com a Narcisa Monteiro, que é presidente do Simpol. E muito mais notícias, meu irmão, muito mais notícias. Eu vou começar até aqui com vocês. Primeiro, eu vou dar um recadinho aqui para as mãezinhas, Nós vamos sortear na sexta-feira, 2 pacotes de fraldas aqui, olha, Vic Baby. Diretor Gleides, bota aí no nosso celular. Ah, já tá ali o celular ali. Olha, mãezinha, presta atenção como é que tu vai participar desse sorteio. Tu vai ligar nesse celular que tá aí, passar uma mensagem pelo WhatsApp, tá aí na tela pra você, 991072100, e vai responder. A melhor fralda do Brasil, eu não vou dizer que é a Vic Baby não, que é para você ter tempo de pesquisar e descobrir qual é. Então você vai descobrir, vai responder. Qual é a melhor fralda do Brasil? Vic Baby, tá certo? Aí você vai dizer o seu nome, bota lá, o número do seu celular e o nome do seu bairro, que é pra gente saber onde é. Sexta-feira vamos sortear, o Rafael vai sortear aqui, o nosso diretor, e você vai ganhar 2 pacotes. Desse aqui, ó. Já pensou? Tá pra quase o final do ano todo. Se pedir pro menininho, pro bebezinho, não mijar tanto. Aí você vai conseguir demorar com um pacote desse. Vamos trabalhar. Daqui a pouco a gente traz mais informação dessas fraldas, do sorteio. Mas tá aí o celular na tela. Tá certo? Vamos lá. Tá aí o celular. Manda. Qual é a melhor fralda do Brasil? Eu não vou dizer que é a Baby Vic, que é pra você pesquisar e descobrir qual é. Vai responder, botar seu nome, responder qual é essa fralda, o nome dessa fralda e vai botar o seu telefone e o bairro que você está falando. Diretor, vamos falar com o diretor, com o delegado César Ávila? Já, que é pra gente falar do homicídio acontecido, infelizmente, ontem lá no bairro do São Lázaro. A gente estava, inclusive, aqui no programa, falando, inclusive, com o delegado Wellington, quando aconteceu lá e o delegado César Ávila, no plantão, estava se dirigindo ao local do crime. E a gente pôde dar essa notícia aqui. O delegado César Ávila já está aqui conosco. Pode avançar aqui, diretor. O delegado César Ávila já está aqui conosco para contar essa história. Ávila, muito boa noite. Desculpe lhe incomodar na hora dessa. E falar com quem esteve no local de crime, no plantão seu, infelizmente. Boa noite, delegado. Muito obrigado por nos atender. Boa noite, Frota. Boa noite aí aos telespectadores do plantão policial. Ok. E aí, realmente, posso falar? Pode falar. Doutor César Ávila, ontem, aconteceu esse homicídio lá. Eu gostaria que o senhor relatasse pra gente aqui, como foi que aconteceu. O senhor esteve no local de crime, de que forma aconteceu
né? E se foi realmente, como se fala aí, uma execução. O que é que o senhor pode falar para a gente, doutor César? Realmente, ontem, felizmente, mais um homicídio aconteceu aqui na capital, né? E o horário ainda não era tarde, já cedo. E aí, ali no bairro do São Lázaro, estive lá no local e a vítima foi atingida por disparos de armas de fogo na cabeça, né? Então, foram tiros fatais, morreu no local, deu tempo de ser socorrida. E, segundo a gente apurou lá no local, a vítima tinha sido atraída, né? Alguém foi na casa dele, ele morava com a mãe ali naquela rua. Foi armada uma casinha, delegado? Oi? Foi armada uma casinha para a vítima aí? Tudo indica que sim, né? Que ele estava em casa e ele foi chamado e ao sair, dois indivíduos teriam se aproximado, efetuado os disparos e saíram correndo. Delegado, a gente sabe que esses locais de crime geralmente é muito difícil no que diz respeito a ter ali uma cooperação da população, no que diz respeito à testemunha. O senhor conseguiu falar com alguma testemunha? O senhor teve aí a ajuda de câmeras do local ou nada disso aconteceu? O que a gente conseguiu colher no local, depoimento da família, da vítima, né? E alguns populares que apontam isso que eu estou lhe dizendo, né? Que uma pessoa teria ido chamar a vítima em casa e em seguida dois indivíduos chegaram e atiraram, mas identificar, dizer quem foi, reconhecer, até agora não. O senhor já deu início às investigações? Já. E aí na noite mesmo já iniciamos a investigação, né, no intuito de levantar já informações sobre a vítima, qual seria o motivo desse crime, o possível motivo, né? E a informação que a gente conseguiu obter. Delegado César Ávila, e a identificação do rapaz? Tem passagem? É um rapaz já com problemas com a polícia? O que o senhor pode levantar? Isso, exatamente. É uma pessoa que já em algumas partes da polícia por tais crimes, já foi preso algumas vezes e, segundo os familiares, até recentemente atiraram nele, mas pela ligação, né? Então ele já teve um caso anteriormente a isso? Isso, exatamente. E a suspeita é essa, né? Diz que ele não trabalhava, sustentado pela mãe, passava a noite na rua, voltava só de manhã. Indica então que ele possivelmente continuava no mundo do crime. Não confirmei ainda, mas é bem possível, né? Tem alguma vinculação com as facções e encontrou a aposentadoria dele, né? A aposentadoria dos faccionados, o plano dele de carreira é esse. Pois não, pode concluir. Entra no mundo do crime, se facciona e quando a aposentadoria deles é esse. Ou vai morrer na cadeia, ou eles mesmos se matam, né? É verdade. Então, delegado, nesses últimos dias, para a gente finalizar, né, nesses últimos dias, nesses últimos meses, esse aumento de homicídio, nesse mesmo modo operante, execução, a gente percebe que é execução, né? Isso, faccionados, cobrança, disputa de território, coisa parecida, delegado? Os faccionados, essas facções que atuam no Estado, nesse ponto eles não parecem muito inteligentes não, né? Porque eles atraem o pessoal para o crime, para a facção, mas eles mesmos se matam, né? Então eu não entendo muito esse sistema opressor que eles alegam, né? Agora, é igual o grande número de homicídios é decorrente da atividade deles. Então eles mesmos se destroem, né? Ok. Delegado Ávila, muito obrigado por nos atender, por trazer a informação, a notícia. Parabéns pelo trabalho que o senhor faz hoje na DECIP, né, para a sua equipe. Né, um trabalho muito dinâmico, sempre elucidando, sempre concluindo esses inquéritos aí e remetendo à justiça, relatando à justiça. Muito obrigado, uma boa noite, delegado. Até a próxima. Fique sócio do programa. Tá ok, estamos à disposição. Qualquer coisa. Muito obrigado. Esse é o delegado César Ávila. Esse delegado fez história lá na DEFAS, a Delegacia Fazendária, e hoje está na DECIP. Aliás, a DECIP se encontra com uma equipe fantástica de delegados, né? Delegado Wellington Ferraz, titular. Delegado César Ávila acabou de falar com a gente. Delegado Dante, né? Aquela experiência, grande delegado, na altura e na competência. E o delegado Luizinho, inteligente. Bom, vamos tentar agora falar com o juiz, Dr. Luiz Nazareno Hauseler. O nome é forte, né? É o juiz titular da primeira vara do júri,
né? Nós estamos aí sem pauta de julgamento por conta de pandemia. Então vamos ver se a gente consegue falar com ele, tentando. Doutor Raul, se estiver nos ouvindo e nos assistindo, né, a gente está querendo bater um papinho com o senhor a respeito lá da vara do tribunal do júri. Nos atenda, por favor. Olha, daqui a pouco a gente vai contar em detalhes a situação do feminicídio acontecido hoje na madrugada, 2 horas da manhã. A empresária Kátia, que tinha, né? Nós estamos tudo ainda na suposição, até falar com a delegada. Daqui a pouco a gente vai falar com a delegada Cássia, tá certo? Cássia Costa, que era a plantonista, que foi receber o caso, né? E vai poder, se ela nos atender, a gente vai poder falar do caso com mais detalhes. Temos algumas imagem exclusiva, inclusive, do suspeito, né? O caso do Leandro, que é um policial civil, com 1 ano de trabalho ainda probatório, complicado, né? Usando a arma da polícia, complicado. Tudo você vai ver, né? Tudo eu vou lhe contar daqui a pouco, tá bom? Doutor Raul, você já ligou pro doutor Raul, Rafael? Então daqui a pouco a gente está aqui tentando falar, né, com o juiz, doutor Nazareno House, para te contar como é que está a situação de pauta de julgamentos, quando é que volta, né? Como é que está o problema de audiências, esclarecer um pouquinho essas ideias. Daqui a pouco também vamos falar com a presidente do Simpol, a nossa amiga Narcisa, né? Vai poder falar um pouquinho aqui também das reivindicações, de toda a situação, né, que o Simpol está aí envolvido, né? A gente está tentando aqui, daqui a pouco a gente coloca o Dr. Hausler aqui, se ele nos atender, tá certo? E vamos falar também com o promotor Jander, né? Promotor militar, promotor Jander, daqui a pouco também. Nós estamos tentando aqui ainda falar. Dr. Raul, se o senhor estiver nos assistindo, né? Nós estamos tentando aqui ligar já pela segunda vez, para ver se o senhor fala com a gente, né? Tá no número certo, Dr. Raul? Ok. Olha, vamos antecipar aqui a nossa pauta aqui, o Gleidson, né? Trazendo aquela situação, né, Parece que ele está atendendo aqui já. Só um minutinho, né? Telefone chamando. Vamos fazer o seguinte, vamos passar para frente. A gente tem uma situação aí do que viralizou na semana aí, uma coisa fantástica. Dá para sair aí, Gleidson? Dá para sair o viralizando? Né? O que você me diz? Então pronto, vamos lá. Vamos aqui com esse viralizando. Presta bem atenção. Aliás, esse viralizando aí, nós vamos colocar muitas vezes, porque eu achei fantástico e vamos compartilhar com você. Vamos lá, editor. Vamos lá botar o viralizando nas redes sociais. Segundo Voltaire, existem 2 tipos de ladrões. O ladrão comum, que é aquele que rouba a sua carteira, o seu dinheiro, o seu relógio, o seu cavalo. E existe o ladrão político, que é aquele que rouba o seu futuro, o seu conhecimento, os seus sonhos, a sua saúde, a sua educação, o seu salário, as suas forças, o seu sorriso. A grande diferença entre esses 2 ladrões é que o ladrão comum te escolhe para roubar os teus bens, enquanto o ladrão político é você que o escolhe para te roubar. A outra grande diferença, e não menos importante, é que o ladrão comum é procurado pela polícia, enquanto o ladrão político é geralmente protegido pela polícia. Pense bem antes de escolher o seu ladrão. Essa é uma definição que pertence ao século XVIII. Qualquer semelhança não é mera coincidência, porque ela se encaixa muito bem no Brasil do século XXI, infelizmente. É ou não é a verdade? Você aí, né, faça a sua dedução. Eu só quis compartilhar com você, porque eu vou compartilhar muitas vezes, tá certo? Nós conseguimos aqui, Dr. Hausler, Luiz Nazareno Hausler, está aqui conosco já, por telefone, esse grande juiz que hoje é, né, presidente do titular da primeira vara do júri. Dr. Hausler, desculpe lhe incomodar nesse horário. Muito obrigado por nos atender. Boa noite. Boa noite, Frota. Boa noite, telespectadores. Tudo. Dr. Hausler, eu estou lhe ligando, né? Nós estamos aí nessa situação de pandemia,
E os julgamentos lá, né, presenciais, foram suspensos há alguns meses. Eu sei que o senhor estava de férias, não sei se ainda continua. E nós queríamos saber quando é que volta, né, essa pauta de julgamentos, para quando está já agendado e de que forma vai acontecer. O senhor podia falar para a gente? Posso sim, amigo. Na verdade, estou em férias ainda, estarei ainda em agosto. Entretanto, estão marcados júris e audiências a partir do dia 1º de agosto. Então nós teremos júris e julgamentos diariamente. Quantos julgamentos diariamente? Falei um pouco de... Não, vão ter julgamentos, vão ter audiências. Sim. Entendi. Julgamentos também. Entendi. Os julgamentos são em regra segundas, quartas e sextas. Juiz, vai haver algum critério para esses julgamentos, para essa pauta? Porque acumulou, né? As prioridades estão, em primeiro lugar, em réus presos, já estão em condições de serem julgados. Em segundo lugar, os mais antigos, né? E também tem o problema da idade. Dr. Haussler. As pessoas acima de 60 anos também terão prioridade nos seus julgamentos. E essa situação das audiências, né, que estavam agendadas, que aconteceriam nesse período de pandemia, as partes terão prejuízo ou não, Dr. Haussler? Não. Na verdade, os familiares da vítima que ficam um pouco tristes, uma vez que o julgamento vai demorar um pouco mais. Entretanto, há de se entender que com essa crise dessa pandemia que nós estamos atravessando, é necessário que nós tomemos os cuidados para que ninguém seja mais contaminado e venha a gerar mais prejuízo à população. Então, haverão de entender. Ok. Dr. Haussler, só para a gente finalizar agradecendo por nos atender, o senhor andou fazendo uma reformazinha, já terminou aí no plenário? Pois o pessoal do tribunal, a equipe de engenharia do tribunal já está fazendo essa alteração e é muito provável que em agosto nós já tenhamos a nova forma do layout do júri. Ok. Dr. Haussler, aquela história da aposentadoria para 31 de agosto caiu por águas, né? Não existe mais, né? Não, eu não vou me aposentar dia 31 de agosto porque eu não vou poder. Eu tenho que tirar umas férias que eu tinha acumulada, porque é determinação do... Então eu tenho que obedecer o que o presidente determinou, já cumprindo a resolução do CNJ. E eu estou tranquilo, vou tirar minhas férias e depois eu vou trabalhar talvez dia lá só para me despedir. O senhor trabalhando mais 30 anos tá bom, já vai ajudar muito a nossa justiça. Eu inclusive... Muito obrigado. Eu ia entrar no CNJ com um pedido, com habeas corpus aí, para poder revogar, né, essas férias, essa aposentadoria. Ainda não está no tempo, esse grande juiz não está no tempo. Doutor Haussler, muito obrigado. O senhor sempre aí muito solícito em trazer a notícia, a informação. Né, um juiz muito competente, muito experiente e muito honesto. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Fica com Deus, grande juiz. Boa noite, obrigado a você. Um abraço. Ok. Conversamos com o Dr. Haussler, né? Esse juiz, né? Muito competente, muito honesto, né? Que faz tribunais aí fantásticos. Tem alguns advogados que daqui a acolá, né? Não se bate muito bem, mas é só naquela hora ali dos debates, né? Depois todo mundo é amigo, tudo acontece, né? Diretor, o que nós vamos seguir, né? Com a... Ok. Olha, nós vamos só num pequeno intervalo comercial, mas muito pequeno mesmo. Já a gente já volta, né? Com o seu plantão policial, com o nosso plantão policial. Lembrando, só antes de ir pro comercial, olha, eu tô com ela aqui na mão. Na sexta-feira, a gente vai sortear 2 pacotão de fralda desse. Nosso número aí na tela aí, o Gleidson, né? Olha, Vic Baby. A pergunta é, qual é a melhor fralda do Brasil? Aí você vai pegar nosso número ali, ó, 99107-2100. E vai responder. Eu não vou dizer que é a Vic Baby, né? Que é para você, né, pesquisar um pouquinho.
Atenção você, mãezinha, que quer comprar Vick Baby. Você vai encontrar em qualquer supermercado, em qualquer mercearia, em qualquer mini box. E você que tem um mini box, supermercado, mercearia e não tem, tá deixando de vender bem a Vick Baby, é só ligar, é só procurar a distribuidora Bom Preço, que fica lá no Perpétuo Socorro, né? E pedir um representante ou então ligar no Televenda e fazer esse pedido. Gleides, vamos num pequeno intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com muita notícia e muita informação. E uma entrevista com a delegada Marina Guimarães, lá da DSCM, ok? Fica ligado, Plantão Policial volta já. A vida se transforma o tempo todo. O que era tão longe, de repente ficou perto. O que parecia complexo, ficou simples. Então, finalmente entendemos. Queremos ser melhores para os nossos filhos, encontrando novos caminhos, fazendo as melhores escolhas. Bami's Magics Premium, os tubos mágicos que trazem a evolução das fraldas com a nova tecnologia Magical Tubes. Posicionado para meninas e meninos, os tubos de gel proporcionam alta proteção contra vazamentos, pois garantem maior distribuição e rápida absorção. Maior respirabilidade é garantida com a passagem de ar através da formação de tubos. Conheça a nova fralda Bami's Magics Premium. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Momentos inesquecíveis com boas companhias merecem um bom vinho. Vinho Pérgola. Paladar macio, doce e persistente. Um sabor inconfundível, perfeito com massas, queijos e carnes. Vinho Pérgola. Uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Aprecie com moderação. Voltando aqui com o seu plantão policial, nós estivemos hoje na Delegacia das Mulheres, conversando com essa brilhante operacional delegada Marina Guimarães, para lhe contar a elucidação que ela realizou daquele homicídio, né? Onde uma senhora foi esquartejada lá no Macapaba. Primeiro foi a neta, você lembra? Ela também esteve lá. E depois o caso foi repassado à neta, porque se trata de uma criança. Hoje se encontra o caso com o delegado Sávio, que me falou, inclusive, hoje também, que está avançando nas investigações. E o da senhora, da avó da criança, foi elucidado. O diretor, vamos lá com a nossa vinheta e com a entrevista do dia. Boa tarde, estamos aqui hoje na DSCM, na Delegacia Especializada de Crime contra a Mulher, mais precisamente no gabinete dessa operacional delegada, doutora Marina Guimarães, que vai conversar um pouco com a gente, porque um dos motivos porque ela acaba de esclarecer, né, elucidar o crime daquele esquartejamento acontecido lá no Macapaba e outros assuntos mais. Ela está aqui do nosso lado, delegada Marina, uma boa tarde. Aliás, boa tarde, né? Mas a gente vai à noite para o ar. E muito obrigado por nos receber, né? Por estar sempre trazendo aí a informação, a notícia, né? Do trabalho que a senhora tem feito nessa delegacia. Boa tarde, delegado. Boa tarde, Frota. Eu queria agradecer, né, pelo trabalho que você presta, levando a informação para a sociedade, né, do nosso trabalho, informando mesmo as pessoas sobre o que está acontecendo, como está o andamento, né, do inquérito. Isso é muito importante. Delegada, a senhora acaba de elucidar um crime muito complicado, né, desse esquartejamento dessa senhora, que era avó de uma criança que já havia sido também esquartejada e que de repente vem às claras e a senhora dá a notícia, né, do criminoso, de quem realmente o culpado, que preso e réu confesso. Eu queria que a senhora fizesse uma pequena discernimento de toda a situação, né, acontecida e que pé está. A senhora está, parece que, relatando já o inquérito. Sim. O que a senhora poderia falar para a gente, delegado? Então, Frota, é importante salientar que esses crimes brutais que acontecem em locais onde prevalece a lei do silêncio, eles tornam a investigação extremamente complexa.
porque as testemunhas sobre o caso, sobre o fato, geralmente elas não querem se expor com medo de se tornar uma próxima vítima, né? Porque ali eles não trabalham com a polícia. Então, eles temem muito na hora de vir conversar conosco sobre esses assuntos, né? Principalmente sobre um homicídio ocorrido daquele jeito e precedido de um outro homicídio ocorrido da mesma maneira, né? Choca muito e causa muito medo na população. Delegado, o Yuri, que é o réu confesso, foi pego lá no Conjunto Macapaba, onde aconteceu, né, o crime, né, por uma equipe do BOPE, que fazia uma operação no local. A senhora trabalhava em conjunto com o BOPE? Havia uma sintonia para que houvesse essa abordagem lá e de repente, ou foi tudo de uma forma natural? Aconteceu a prisão lá de alguns indivíduos e de lá foi tirado o Yuri confessou. Como é que foi todo esse feedback com o BOPE? Frota, é um pouco das duas coisas, porque é o seguinte, nós trabalhamos incansavelmente aqui, a equipe de investigação foi atrás, foi em loco, né? Nós analisamos todas as denúncias anônimas, nenhuma passou em branco, todas foram feitas um cruzamento de dados entre elas, né? Para a gente chegar a um suspeito. Quando a gente tinha um suspeito, nós entramos em contato com o BOPE, né? E solicitamos um apoio para fazer o levantamento dos endereços lá no Macapaba, das pessoas que a gente achava, que a gente até então tinha como suposto envolvido. E para também conseguir outras informações, já que, como eu disse, as testemunhas formais são muito difíceis, porque eles não querem cooperar, se expor. Eles não querem se expor, e com razão, né? Então, nós montamos uma operação em conjunto, né? Para verificar essa situação. E o BOPE, como também tinha várias denúncias anônimas lá, nós resolvemos montar uma operação levantarem as denúncias anônimas que eles tinham e para fazer o levantamento dos endereços dos supostos autores que a gente já tinha. Ok. Delegado, para a gente entender o caso, né? A senhora começou com as investigações, esteve no local de crime, primeiro da criança, neta da avó. Os casos estão ligados entre si? O primeiro caso, o modo operante foi o mesmo, né? Esquartejamento. A senhora ligou o primeiro caso da criança ao caso da avó, delegada? Frota, existe sim uma ligação, né? Mas como esse caso, o primeiro caso, embora a gente tenha iniciado as investigações aqui, ele foi remetido para a DERCA, a investigação da criança, do homicídio da criança, foi enviado para lá. Então, está seguindo as investigações por lá. Embora a gente troque informações, né, e isso acontece de forma contínua. Delegada, o crime não lhe chocou, mas a forma que foi cometido, com certeza, lhe chocou. Né? E toda a perícia foi feita e comprovação também de que foi realmente cometido pelo Yuri, já que nós sabemos que existe outro suspeito, segundo suspeito, que o Yuri entregou, está foragido? Sim, o outro está foragido. O outro suspeito que foi relatado pelo Yuri, né, na sua interrogatório, a gente ainda não encontrou. Mas o que acontece? Como o Yuri foi preso, a gente tem um prazo mais exíguo para relatar. Então, eu vou fazer o relatório levando em consideração a autoria do Yuri e vou continuar a investigação em outros autos, em autos apartados. Né, então, que se chama de autos complementares. De uma forma independente para dar já um adiantamento? Sim, nós vamos dar um andamento nessa investigação, que ainda não terminou. Terminou com relação ao Yuri. Existe um fugitivo, que é o que o Yuri entregou. A senhora suspeita de mais alguém envolvido no crime, delegada? Frota, é possível que exista, sim, outros envolvidos. É possível. O que realmente, para a senhora, motivou esse crime? Apenas vingança, como o Yuri declarou? A senhora acredita nessa declaração do Yuri? Frota, embora o Yuri tenha alegado isso de forma categórica, né, no seu interrogatório, existem pontos que não batem, né? Então, é muito importante que a gente continue. Foi um recado lá dentro do Macapaba, delegada? Pode ser sim, Frota. Essas investigações vão continuar, né? A gente vai chegar à motivação. A procura foragido está acontecendo? Está acontecendo. Existe um mandado de prisão expedido já? Existe um mandado de prisão. Todo esse caso, delegada, né, traz toda uma situação de curiosidade pelo cometimento do crime. Não é típico, não é daqui do Amapá esse tipo de crime por esquartejamento, né? A senhora acompanhou todo o caso, fez interrogatórios, ouviu testemunhas e tudo mais. Como é que a senhora viu toda essa situação do crime ser praticado dessa forma? Existe uma explicação
por ter acontecido o esquartejamento? É por isso, Frota, que no interrogatório dele essa motivação não faz muito sentido, né? Porque se ele queria apenas matar por vingança, não precisava ter feito o esquartejamento, né? Pelo menos isso não é uma forma comum a senhora, de fazer em vingança. algum momento, né, desconfiou que o Yuri praticou apenas o crime, que havia um mando, ou realmente foi iniciativa do Yuri fazer aquilo por vingança? Ele disse que fez aquilo porque viu o Vanilson chegando, né, lá no local, e estava ele e o outro colega dele lá, e que eles já muito revoltados com ela pela forma que ela matou a neta, já estavam drogados, foram lá e mataram. A senhora já termina a relatar o caso agora, nessa semana ainda? Nessa semana ainda. E já remete com relação ao Yuri, sim. Com relação ao Yuri, sim. Mas dá Sim. prosseguimento numa parte, como a senhora falou, para o segundo suspeito, é isso? Isso. As investigações continuam não só por um segundo suspeito. Se existirem outras pessoas, a gente vai Para buscar. finalizar essa conversa, delegada, a senhora está satisfeita com o que relatou no inquérito? Acreditando que ali está a verdade, está seguindo exatamente o que foi investigado, o que foi ouvido? A gente ficou feliz por ter chegado à autoria desse homicídio, mas ainda falta muita coisa para investigar, que é a motivação, se existem outros suspeitos envolvidos. Então, assim, é claro que a gente fica feliz por um trabalho, né? Porque é um trabalho muito complexo, sim, extremamente difícil de elucidar. E eu acho que esse é o começo para a gente conseguir chegar a todos os envolvidos. Se é que existe outro além do que o Yuri citou. Com certeza. Vai lá. Deu uma travadazinha na entrevista, a gente vai ver se continua já já. Vamos tentar falar com o doutor Jander Nascimento, que é, né, o promotor militar. Diretor, dá uma ligadinha para o doutor Jander, vê se ele atende a gente para conversar um pouquinho com esse grande promotor, operacional promotor. Ele tem feito um trabalho fantástico ali à frente daquela promotoria, né? E a gente está sempre ali, né, trabalhando. E a gente quer saber como é que a gente vai falar, como é que, né, que está a promotoria. O doutor Jander já nos atendeu aqui, olha aqui. Vamos botar o doutor Jander no ar. Doutor Jander, João Frota, desculpa ele estar incomodando, mas não poderia deixar de falar com o senhor, né, um promotor tão efetivo, né, tão polivalente. Doutor Jander, boa noite. Vamos falar um pouquinho da promotoria militar? Boa noite, boa noite a todos os seus telespectadores, tá? Parabéns pelo programa, pela audiência e pela informação que você leva à atenção, que não se restringe apenas à matéria policial, né? Você pode assistir sociais, políticas, tá? Parabéns pelo programa. Isso. Doutor Jander, eu gostaria, o nosso tempinho é curto, o senhor é papo para 2 dias. Primeiro, convidar para o senhor vir aqui nos estúdios, que a gente vai ter mais tempo para dar uma conversada legal nessa promotoria que o senhor leva com muita seriedade, com muito trabalho. Como é que está essa situação da promotoria, doutor Jander, nesse período de pandemia? Eu sei que o senhor está trabalhando, mas como é que fica todos esses processos, inquéritos, toda essa situação, doutor? O foco parou as atividades em meados de março, né? Aos municipal, estadual e as atividades com contato com pessoas, né? Ela presenciar, deixaram de acontecer. Contudo, os processos continuaram a ser distribuídos. A gente continuou o trabalho remoto, o trabalho, o que não ocorreu nesse período de março. As entidades foram as audiências. Isso em respeito, né, às determinações dos governos estadual e municipal, né, para evitar a proliferação e a contaminação, né, das pessoas. Eu tenho, para ter uma ideia, um levantamento das atividades que a promotoria desenvolveu ao longo desse período. Para você ter uma ideia, foram movimentados 107 processos judiciais. Muita coisa, hein, doutor? Isso.
dentre os quais houveram 309 manifestações simples, 160 manifestações complexas, 49 pareceres, 14 contra-razões de aplicações. Então a pandemia não lhe deu folga, né, doutor Jander? Não, de forma alguma, né? O que não ocorreu nas audiências na verdade, o que pediu na realização desses atos foi a pandemia, a necessidade de preservar a integridade dos servidores, colaboradores, da parte do processo penal. Agora, doutor Jander, essa situação do que ficou pendente, se houver necessidade de mutirão, de se duplicar esses processos, as audiências, para que aconteçam e se atualizem, ou não haverá necessidade? Olha, o Judiciário já retomada a cidade, o Ministério Público também, a partir de julho. E, em razão disso, as audiências no modo telepresencial, por experiência, vão retomar a partir dessa data. A informação que eu tenho da pauta do décimo confino, motivo essa situação, processo, é que durante algum tempo nós regularizaremos os processos com réu preso, tem prioridade absoluta de tramitação, tem prazo para concluir a discussão processual, quem se regularizar, né, essa pauta de audiência com réu preso, ele inserir também nos processos réu solto. Né? Imagine que pelo pensamento dele vai contar com todo o apoio e minha decisão, deve regularizar pauta em termos de torno de 3, 4 meses. Doutor Jander, eu queria agradecer muito, nosso tempo aqui é muito corrido, né? E eu até insisti em falar com o senhor, até para convidá-lo aqui ao vivo, para que o senhor venha aqui quando tiver um tempinho, tiver voltando, a gente conversar um pouco mais, né, sobre essa promotoria, que a gente sabe que é um trabalho incansável, o senhor tem uma equipe muito boa, né, e a gente possa trazer mais informações. Então o senhor fica convidado. Muito obrigado por nos atender, tenha uma boa noite e um bom descanso. Obrigado, doutor Jander. Isso, muito obrigado, Frota. Tenha uma boa noite também. Doutor Jander Nascimento, promotor militar, bota quente, trabalhador, tá aí, você viu? Ele não teve muito repouso nessa pandemia, não. A gente, né, vê que a situação continuou andando. O que nós temos aí na sequência, diretor? Nós vamos dar uma ligadinha agora para presidente do Simpol, ver se ela nos atende. Em seguida a gente vai falar do feminicídio que aconteceu nessa madrugada. Atendeu aí? Narcisa, se estiver aí, eu acredito que ela está acompanhando o nosso trabalho. Narcisa tem feito um trabalho frente do Simpol. Teve convite, está se recuperando, né, nossa amiga Narcisa, mas já está quase de volta aí, né, para o trabalho, para o batente. Essa mulher também que é incansável, que hoje preside o Simpol, né? Está aqui já no ar com a gente, né? Já atendeu. Grande presidente Narcisa, desculpa lhe incomodar nesse horário, mas a gente não podia deixar de falar consigo. Boa noite, Narcisa. Boa noite, Frota. Tudo bem com você? Tá tudo em paz. Você está aqui com a gente no plantão policial no ar. Como é que está toda a situação dessa pandemia, Narcisa? Trabalhando, só o essencial, volta quando a toda a atividade? Nós estamos, primeiro, obrigada aí pela participação no seu programa, de grande audiência, e os telespectadores. Nós ficamos nesse período, né, obedientes ao decreto governamental e também municipal. Nós obedecemos, né, toda essa questão para evitar a disseminação do vírus. Nós ficamos trabalhando em home office, naturalmente, com as questões essenciais ligadas aos funcionários, tanto do Estado quanto do pessoal do quadro da União. É um trabalho que fica um pouco dificultoso, não é, Frota? Porque nós não temos esse acesso que a gente tem no sindicato, para as informações que nós temos no sindicato, mas estamos em contato com nossos advogados e desenvolvendo todos os trabalhos, inclusive com relação à prevenção. Para o nosso retorno, estamos fazendo um trabalho interno, mas para o nosso retorno nós vamos, já estamos fazendo isso aí, fazer o totem, a questão de segurança, comprar máscara, aquela máscara 3D, para que a gente possa levar toda a segurança para o nosso sindicalizado, evitando aglomeração. Então, assim, estamos nos organizando para esse novo momento pós-pandemia, quer dizer, não pós-pandemia, ainda na pandemia, para que a gente assegure toda a forma de proteção
aos nossos sindicalizados em atendimento. Bem. Narcisa, quando é que volta a normalização? Vai se esperar ainda um pouco mais de tempo? Já vai acontecer alguns atendimentos presenciais? A gente sabe que os policiais civis gostam de andar no sindicato. Um prédio bacana, né? Uma herança muito boa aí que deixou, um legado muito bom que deixou nossa amiga Elias. Um grande abraço, Elias, né, para você. Quando é que volta todo esse atendimento? Você já tem uma previsão? De que forma vai ser feito? Né? Aos poucos, controlado? O que você pode falar para a gente e para os seus associados policiais civis, Narcisa? Nós estamos justamente nos organizando nesse sentido. Estamos aguardando aí até essa primeira quinzena que tem um decreto governamental, como associações e sindicatos não são considerados como serviços essenciais, estamos trabalhando, como eu falei anteriormente, em home office. E estamos também organizando essas estratégias de novo do atendimento e dependendo somente dessa questão do decreto governamental, se vai ser estendido ou não, para que nós possamos remarcar a data para a abertura do sindicato. Narcisa, foi um prazer enorme falar com você, se recupere rápido. Espero tê-la aqui, né, mesmo até antes de abrir o sindicato, aqui nos nossos estúdios aqui, com uma entrevista aqui com mais demorada, né, falando um pouco mais desse sindicato tão atuante hoje sob a sua presidência. Parabéns pelo trabalho que você faz no Simpol. Muito obrigado por nos atender. Uma ótima noite, Narcisa. Muito obrigada, Frota, para todos os seus telespectadores também. Obrigada pelo espaço. Essa é a presidente Narcisa, lá do Simpol. Atuante. É tanto que é hoje a presidente, né? Foi escolhida depois de um bom tempo com a Elias. Hoje a Narcisa preside, né, o Simpol, que é o Sindicato dos Policiais Civis aqui do Amapá. Olha, vamos dar uma ligadinha para... Tem alguém para a gente ligar mais, o diretor? Tá? Vamos agora com a notícia do feminicídio. Vamos dar uma ligada aí para a delegada Cássia, tá? Na madrugada, por volta de 2 horas da madrugada, né, um policial civil, segundo informações, namorava a empresária Cátia há pouco tempo. Numa festa na casa do filho da nora lá da empresária Cátia, aconteceu essa desgraça. Uma desgraça, né? Policial civil com 1 ano de carreira, um contrato probatório. Nós já estamos aqui com a delegada Cássia no ar, já ela fala, né? Só um minutinho, delegada, eu já falo com a senhora. Então, vamos falar aqui com a delegada, que ela já vai começar a explicar para a gente a situação. Delegada Cássia, muito boa noite, muito obrigada. A senhora está com o pepino na mão aí. E eu gostaria que a senhora relatasse para a gente toda essa situação que a senhora já teve, né, de oitivas, de testemunhas, do acusado. O que a senhora pode iniciar falando para a gente, delegada? Boa noite, obrigado por nos atender. Boa noite. O caso foi apresentado para a gente aqui na delegacia pela manhã. Mas conforme foi apurado, o fato aconteceu entre 1h e 2h30 da madrugada, tá? Foram ouvidos envolvidos, testemunhas e o suposto infrator. Apesar dele negar que tinha envolvimento com ela, que não se o desenrolar dos fatos, outros elementos de informação confirmam uma versão contrária. Que sim, eles tinham um envolvimento amoroso e que ele estava a todo momento portando a arma na cintura, tá? Não de forma ostensiva, mas com a arma na cintura. E que houve, primeiramente, 2 disparos a esmo. Posteriormente, já se ouviu o disparo que supostamente atingiu a vítima. E, infelizmente, ela veio a óbito. Mas, assim, são informações preliminares. Isso vai ser muito bem averiguado, tá? Vamos muito mais a fundo, mas as informações preliminares de testemunho, o laudo residográfico dele já saiu, deu positivo. Então, são informações preliminares, mas que já indicam o caminho que a gente vai ter. Delegada, ele se encontra ainda no cárcere da DSCM, da Delegacia das Mulheres? Exatamente. Ele vai aguardar o resultado da audiência de custódia de conosco. Essa audiência de custódia aconteceu ou vai acontecer até amanhã, delegada? Não, a audiência de custódia, pronto, ela vai acontecer amanhã, mas muito possivelmente a gente só tem o resultado dessa audiência no final do dia, já à noite. Delegada... Aí já é uma decisão judicial. Se o juiz
vai conceder liberdade provisória ou se o juiz vai em preventiva. Aí isso a gente tem que guardar esse posicionamento. E transformando em preventiva, ele vai lá para o CCE, que é uma prisão. Isso, exatamente. Agora, delegada, durante todo o dia, desde o recebimento desse crime, a senhora aproveitou para tomar depoimentos de testemunhas, de outras pessoas mais? Várias testemunhas, foram requisadas várias perícias. Perícia de local de crime, perícia veicular, exame videográfico, exame de polemia no infrator, exame de lesão, necrópsia. Então, foram uma série de diligências que foram tomadas em relação à de testemunha do infrator e da mesma forma com relação à requisição de perícias. A senhora está tratando o caso como feminicídio? A princípio, sim, tá? Mas que fique bem claro que é a princípio. Existe muito mais coisa a se investigar ainda. Delegada Cássia, e qual o prazo para a senhora relatar e fechar, encaminhar ao Ministério Público esse inquérito? Isso vai depender, Frota, da pena custódia de amanhã. Caso o juiz conheça prisão em preventiva, esse prazo tem de 10 dias, tá? Caso ele conceda liberdade provisória, eu tenho 30 dias para relatar. Agora, delegada, é um caso, né, complicado. Um policial civil que devia proteger a vida, né, comete um crime desse, né? A gente sabe que nada justifica um homicídio, né? Tirar a vida de uma pessoa, né? Nada. E vocês são, e você mais do que ninguém aí da delegacia, a senhora que é uma delegada muito polivalente, né? Tem tido casos parecidos, né, de agressões físicas, psicológicas. Aí se depara com um crime, com um homicídio desse, não tem outro jeito a não ser fazer com que esse rapaz fique preso, né, delegada? Exatamente. O que a gente faz aqui é o procedimento, a gente segue o rigor da lei. Nada mais, nada menos. Não é porque é um colega que você tem que fazer melhor. Tem que fazer igual. A gente sabe que... A gente tem que procurar a verdade, o que de fato aconteceu. A gente sabe, delegado, que um caso como esse, né, é advogado, é família, é pressão de um lado, é pressão do outro. A senhora está aí interrogando, pode-se dizer, um colega, porque é um policial civil com 1 ano de trabalho. Sim, pode-se dizer que é um colega. É muito complicado, né, delegada? Mas de forma alguma pode se envolver, porque a gente tem a consciência de que é um colega, faz parte da instituição, mas ao mesmo tempo a gente tem que manter o distanciamento para tratar o caso com o rigor que tem que ser tratado. Nesse momento não pode ter emoção, nem pode pensar, nem se julgar um caso como esse, em se tratar um caso como esse, como um caso qualquer também. Foi uma vida que não volta mais. Ele se ficar preso, né, a família vai visitar, tudo vai acontecer. Agora, a família da empresária Kátia não vai vê-la mais, né, delegada? Não vai ter essa oportunidade, infelizmente. Delegada, a senhora acha que, pela vossa experiência, teremos aí a decretação de uma prisão preventiva e pelo próprio caso, onde tudo foi pego, a arma, né, as testemunhas viram, assistiram, o advogado está fazendo a parte dele, né? Que deve fazer, é o trabalho. É um direito. Tem jeito de defesa. Agora, com relação a achar, eu não posso adiantar, porque eu preciso falar. Não adianta uma decisão que não é nossa, tá? Como é uma decisão judicial, a gente tem que aguardar o comportamento do juiz, a postura que ele vai ter frente aos documentos que ele vai avaliar. Então, é a decisão que eu não tenho como adiantar. Vai ficar a cargo do judiciário. Entendi. Delegada Cássia, uma perguntinha que não quer calar. Na hora que a senhora o ouvia, a senhora percebeu arrependimento? Assim, com relação ao arrependimento, chegou umas informações que nesse momento da investigação, somente que a gente repreende. Então, assim, o comportamento de uma pessoa que é criminosa, aí isso daí eu não posso afirmar de forma alguma. Ele está assustado, ele está cabisbaixo. Então, assim, é um comportamento que tem que ser avaliado com o passar do tempo. É muito assim, você descer um comentário de um comportamento de alguns minutos que você viu ali. O comportamento vai se desencadear com o tempo. Agora, assim, quando a gente que chega com depoimento, chora e não se nada culpado. Ok. Delegada, eu queria lhe agradecer muito, parabenizar pelo trabalho que a senhora faz aí na Delegacia das Mulheres, mandar um abraço para a titular, nossa amiga Sandra Dantas, que inclusive vai estar sexta-feira com a gente aqui, né? E que Deus a ilumine para que a senhora tome sempre as decisões certas, principalmente nesse caso, onde uma vida foi ceifada, uma vida de uma mulher. Tá ok?
Tudo bem, pronto. Muito obrigado, Eu que delegada agradeço, Kátia. viu? Oi. Delegada Cássia, muito obrigado. Uma boa noite para a senhora, tá? Boa noite. Nós vamos ouvir agora, né, o advogado Charles. Lá nós estivemos na delegacia e, por coincidência, o advogado estava chegando lá e a gente conversou rapidinho com ele. Põe mais imagem aí, por favor. Advogado. Mas eu conversei com a minha equipe, que está desde a madrugada aqui. Vamos dar uma melhorada nisso. E o que me foi repassado foi que houve uma luta corporal e a arma, ela, nessa luta corporal, disparou e alvejou a mãe do rapaz. Logo depois, na luta corporal, a arma caiu e o rapaz, o filho da vítima, pegou a arma e atirou no meu cliente. O meu cliente desfaleceu e ele foi socorrer a mãe, o filho da senhora. E foi isso que aconteceu. Até agora são os fatos que nós temos. A arma, você tem informação que é da corporação? Não, não tenho ainda essa informação que a arma seja da corporação. Nem que seja dele. Ainda vamos coletar essa informação para ver a quem pertence a arma. Doutor Charles, qual a relação dele com essa senhora que foi assassinada? Eu não sei ainda, mas parece que ele conhecia de vista, alguma coisa assim. Não tinha uma relação próxima. O senhor ainda não pode, então, já que não conversou ainda com a delegada, com a própria vítima, o próprio cliente, criminoso, né, o Leandro, o senhor não pode até nem dizer o que vai alegar nessa defesa, ou pode? Não, ainda não. Nós vamos avaliar os fatos para depois verificarmos o que poderemos alegar em prol da defesa dele, em prol das circunstâncias que o levaram a agir dessa forma. O senhor sabe dizer se ele estava embriagado? Olha, a delegada me informou que ele tinha bebido, né? Drogado, não? Não, eu vou verificar se ele estava embriagado, porque uma coisa é você beber e a outra é se embriagar. Agora, o senhor poderia dizer, pelo menos a motivação, já que sua equipe estava aqui de madrugada e pôde apurar, levantar essa situação, a motivação realmente que ele alega... Aí é só com ele, Frota. Eu vou ter que conversar com ele para saber a versão dele, para ver do que ele lembra, entendeu? Para saber a motivação. Daqui ele vai para o CCE, porque a prisão foi em flagrante. Então não tem ainda... Ele se apresentou, mas estão dizendo que a prisão foi em flagrante. Para nós, ele se apresentou. Mas ele ficou detido no local do crime. Justamente. Se ele quisesse, então, fugir da polícia, ele não estaria lá. Mas ele estava caído lá e foi trazido para a delegacia. Não, mas depois ele retomou as condições psicológicas dele e também ele estava acordado. Então, se ele quisesse fugir, ele teria fugido. Doutor Charles, ele na condição de um militar, de um policial civil, ainda num contrato probatório. As coisas dificultam mais ainda. Usando a arma da corporação. Tudo isso é uma dificuldade maior para o advogado. Não, eu acho que assim, se ele estava usando a arma da polícia, que eu já te falei que eu não tenho certeza disso, a arma estava no carro e estava guardada. Mas se a arma estava no carro e estava guardada, então ele foi lá buscar a arma para atirar? Não, ele foi em direção ao carro e acho que já deveria ir embora. Foi quando o rapaz foi em encalço dele e viu que ele pegou a arma e tal e começaram a brigar, a lutar. Houve uma luta corporal antes do disparo, antes do acidente. Então agora o procedimento, o senhor vai ser ouvido com o seu cliente pela delegada, né? E qual o próximo passo? Nós vamos esperar os procedimentos agora, né? As testemunhas serem ouvidas, os laudos, os exames preliminares e o meu cliente vai ser interrogado e depois nós vamos verificar os tipos de trabalhos jurídicos que poderemos fazer em prol dele. Ok, doutor Charles, muito obrigado. A gente volta a conversar sobre o caso. Obrigado. Essa é a primeira história. Falamos com a delegada Cássia, aí com o advogado, né? Há todo um desenrolar, né, de oitivas, testemunhas, né? Há toda uma situação. A verdade é que esse rapaz acabou com a vida dele, acabou com a vida da empresária Kátia e da família dela. Não foi só da vida da empresária Kátia, não. A família vai ficar aí sem poder abraçá-la, sem poder comemorar um Natal junto, sem poder tomar benção, mãe, benção. Não, ela não volta mais. Ele, mesmo que pegue cadeia, vai ficar aí lá no CCE,
que é o anexo lá do IAPEM ali no Zerão, né? Um presídio especial para policiais, para servidores. Vai receber visita de parente, vai ter a vidinha dele tranquila, vai assistir televisão, vai fazer tudo. Cátia, nunca mais. A família deve estar arrasada, né? Se despedindo. Que tristeza. Uma mulher brilhante, tinha um buffet, onde disse, todo mundo sabe que é uma delícia, as comidinhas, os salgados, os petiscos dela. Crime bárbaro. Nada, pra mim, nada justifica tirar a vida de uma pessoa. Nada. Não adianta dizer que ela botava isso, que ela fazia aquilo. Nada justifica. Muito menos de uma mãe, de uma mulher trabalhadora, honesta, como era a empresária Cátia. Todo mundo fala. É uma boca só falando. Não é porque morreu, não. É uma boca só falando. E ele trabalhando como policial civil, bem empregado, rapaz novo, né? Acaba com a vida dele e acaba com a vida da empresária Cátia e da família dela. É sempre bom lembrar que ele não só matou a Cátia, né? A empresária Cátia, mas matou pouco da família. Duvido a família esquecê-la. Vai ter que enterrá-la e nunca mais vai ver. Mas agora o que se espera? Um bom inquérito policial, não é porque é um policial civil, vai se passar a mãozinha, a sociedade, a família vai acompanhar. Muito cuidado, tá certo? Para que a gente tenha apenas uma coisa nesse momento. Não que traga mais a empresária Cátia de volta, mas que... E que ela não passe a ser mais um número ou estatística. Chegamos ao final do nosso programa, prometendo voltar amanhã, a partir de 8h30, aqui no canal 24, no nosso plantão policial. Fica ligado sempre, obrigado pela sua audiência. Os alôs que estão pedindo, amanhã a gente vai falar disso. Muita mensagem, muito alô, a gente vai começar a mandar depois. Boa noite, fica com Deus, que com Ele nós estamos. Obrigado pela audiência. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.